Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. A gente vai dar início a mais uma unidade, então hoje a gente vai falar sobre um assunto novo, ok? Então aproveitem, peguem o livro de vocês, peguem o caderno e façam as anotações de vocês durante a aula, tá bom? Então vamos começar. Pronto. A gente vai falar na unidade 3, que é a unidade sobre água, sobre a hidrosfera. Então hoje a gente vai falar sobre os temas 1, 2 e 3, tá bom? Então vamos lá. Tema 1, capítulo 1, que é a água nos seres vivos. Gente, a água ela é tão importante para a constituição, para manter a vida, que a presença de água em determinados planetas é indício de que pode ter tido vida ali ou é capaz de manter a vida ali, certo? Então, em Marte foi encontrados, acho que água em forma sólida, em gelo, né? E também foi encontrado em Marte relevos que indicavam a presença de um extenso rio passando por ali, tá bom? Então indica que talvez Marte pode ter tido vida há milhares de anos atrás, ou que possa ainda existir essa vida devido à água em estado sólido que tem ali, tá bom? Os primeiros seres vivos surgiram na água, então quando a Terra surgiu, a Terra primitiva, e logo depois, quando teve as primeiras chuvas, as grandes chuvas, que formou os oceanos, a partir dali, milhares de anos depois, surgiram os primeiros seres vivos, ok? E grande parte dos seres vivos vai ser composta de água. Então a gente vai ver aqui, ó, que vão ter seres vivos que cerca de 96%, quase 100% daquele ser vivo vai ser composto de água, como é o caso das águas vivas. Alguns outros legumes e frutas, olha, o tomate 95% dele é composto de água, o alface 94%, morango 89%, a batata 77%, a carne bovina 60%, o troco de pinheiro 55%, e o amendoim, o grão de amendoim, como é uma semente, ela é mais seca, apenas 5% dela vai ser composta de água, ok? E a água é importantíssima para manter as funções do nosso corpo funcionando direitinho. Então, é sempre importante a gente se manter hidratado. Aqui do meu lado sempre tá uma garrafinha d'água, porque como a gente está falando muito, dando as aulas, é importante a gente manter a nossa garganta hidratada, tá bom? Então, quais as funções da água? Regular a temperatura corporal. Isso vai fazer o quê? Que vai ajudar a manter a nossa temperatura sempre na nossa temperatura ideal, nos 36,5, 37 graus, certo? Evitando que a nossa temperatura fique alta demais, principalmente em dias quentes como hoje. A água também ela vai fazer parte da composição sanguínea, da composição do sangue, vai ajudar a eliminar as substâncias do organismo através de onde? Através da urina. Vai reduzir o atrito entre os ossos, vai fazer parte também da composição dos ossos, faz parte da composição dos músculos, vai proteger os órgãos, ajuda no funcionamento do intestino e vai umidificar a boca, os olhos e o nariz. Então, quando tem dias que o tempo, o ar atmosférico está tão seco que a gente sente uma dificuldade para respirar. Por quê? Porque esse ar está entrando aqui bastante seco e nosso nariz não está bem umidificado. Então é importante se manter hidratado, até molhar o nariz, para que fique mais fácil a respiração. E a água no planeta? A água ela vai estar presente onde? Onde é que a gente pode encontrar água? Nos mares, nos oceanos, nos rios, nos lagos, lagoas, geleiras, no solo, nas nuvens, na atmosfera em forma de vapor d'água e também nos seres vivos. Lembra que a gente viu na imagem anterior que 97% era, gente, 95, 97% da água viva era formada por água. Então essa água que está no nosso corpo também ajuda também está num grande constituinte de água no planeta Terra, tá bom? E a água, ela vai ser
distribuída de duas formas. A gente vai ter fontes de água doce e fontes de água salgada. Então, a maior quantidade que a gente tem de água vai ser em forma de água salgada, ok? Que é a água dos mares e mares e oceanos. E água doce é o que a gente vai encontrar aqui. 68,9%, desses 2,5%, a gente tem uma outra totalidade, que 68,9% vai estar em geleiras, neves, calotas polares, 29,9% nas águas subterrâneas, tá bom? Nos lençóis freáticos, que a gente vai ver daqui a pouco. 0,3% água doce superficial, ou seja, nos rios e nos lagos, e 0,9% na umidade do solo. Então, quando aquele solo está molhadinho, ele está úmido, 0,9% contribui para constituir a água doce do planeta. Agora a gente vai falar sobre a hidrosfera. A hidrosfera é o quê? É o conjunto formado por toda a água existente no planeta, incluindo aquela que vai estar no nosso corpo, tá bom? Então, a hidrosfera ela vai ser dividida em 3 partes que a gente vai estudar, certo? A primeira são as águas oceânicas, que vai estar localizado onde? Nos mares e nos oceanos. É o que a gente viu lá no gráfico sobre água salgada. Então, essas águas oceânicas vão ser fontes de água salgada. Mas por que aquela água salgada? Porque essas águas elas vão ter uma quantidade muito grande de sais minerais dissolvidos. Esses sais minerais, inclusive, um deles é o sal que a gente usa na cozinha, que é o cloreto de sódio, certo? Então, não vai ter apenas cloreto de sódio, mas também vai ter uma outra infinidade de sais minerais que vai dar essa característica dessa água ser salgada. E de onde é que vem esses sais minerais? Esses sais minerais têm duas fontes. A primeira delas é através dos rios. Os rios, normalmente, eles desaguam no oceano, né? No mar. Então, quando ele deságua no oceano, ele vai estar levando uma grande quantidade de material que é do continente. Então, vai estar levando rochas, vai estar levando, às vezes, folhas das árvores, vai estar levando troncos, mas também vai estar levando esses sais minerais que vai estar disponível no leito do rio, tá bom? E outra fonte de salinidade de sais minerais vão ser os processos vulcânicos, essas fumarolas que existem aqui nas fontes de águas hidrotermais, nas águas termais, certo? E o que é isso? Esses processos vulcânicos, como se fossem chaminés vulcânicas, em que que vai ter a deposição de sais minerais que vão estar presentes normalmente na maioria dos vulcões, certo? Aqui a gente está vendo os oceanos que estão presentes, que formam aqui o planeta Terra. A gente tem nessa imagem 5 oceanos, mas a gente vai considerar apenas 3, porque muitos pesquisadores falam que o Oceano Glacial Ártico e o Oceano Antártico não são considerados de fato oceanos, são considerados apenas grandes mares. Mas então a gente vai focar nesses outros 3, tá bom? Que é o Oceano Pacífico, o Oceano Atlântico e o Oceano Índico. O Oceano Atlântico é o oceano que vai banhar a costa brasileira. Então, quando a gente vai na praia, quando a gente vai na Praia do Futuro, na Praia de Iracema, no Cumbuco, a gente vai sentir, colocar os nossos pezinhos na água do Oceano Atlântico, tá bom? E aqui tá para vocês verem mais de perto o que é essa fonte de água termal, tá bom? Que está presente nos oceanos. A gente vai falar agora das águas continentais e o que são essas águas continentais. A fonte de água continental vai estar nos rios, nos lagos, nas geleiras e nos lençóis freáticos, ou seja, vão estar no continente e não no oceano. E elas são chamadas também de água doce. Mas por quê? Porque tem açúcar dissolvido? Não. É porque elas têm, quando a gente compara com as águas oceânicas, uma quantidade menor de sais minerais, certo? Então, não tem essa grande deposição de sais minerais comparado aos oceanos, aos mares. E as águas continentais, a principal fonte dela vai ser principalmente a água da chuva. Então, a água da chuva, ela pode escoar pela superfície, chegando aos rios e aos lagos,
ou elas podem infiltrar o solo, preenchendo os espaços geológicos entre as rochas, formando os lençóis freáticos, formando as águas subterrâneas. Aqui a gente consegue ver, com bastante clareza, sobre as águas continentais e águas oceânicas. Aqui a gente tem o mar, junto com o oceano, né, que forma as águas oceânicas, e também aqui, temos os rios. A gente não tem aqui um lago, mas dá pra ter noção. As geleiras, então nessas em água sólida nessas partes montanhosas, ou se fosse nas regiões polares, em grandes calotas polares. E aqui a gente vê que a água ela pode escoar por aqui pelo rio, ou ela pode infiltrar o solo. Então ela vai estar infiltrando nessas pequenas rochas, e quando chega a uma determinada profundidade do solo, ela vai se acomodar nesses espaços que tem entre as rochas, formando as águas subterrâneas. E aqui a gente tem os sistemas aquíferos que estão presentes aqui no Brasil. Aqui a gente tem 2 grandes sistemas aquíferos. O primeiro deles é o da Amazônia e o segundo é do aquífero Guarani. E o que é um aquífero? São um conjunto de sistemas de águas subterrâneas. Então, aqui em cima a gente tem o percurso do rio Amazonas, certo? Da grande bacia amazônica, mas também no subsolo, lá no solo, a gente vai ter essas águas subterrâneas, certo? Então, olhe como é grande. Grande parte desse aquífero vai estar presente aqui no Brasil, mas também vai estar presente em outros países, como a Colômbia, como o Equador e como o Peru, certo? E aqui nesse outro é o aquífero Guarani, que é onde vai estar a usina hidrelétrica de Itaipu, que é uma das maiores do mundo, não me falha a memória, é a segunda maior do mundo, perde apenas para uma que foi construída na China. E o sistema aquífero Guarani também boa parte dele vai estar aqui no Brasil, mas também vai ter em outros países, vai atingir outros países, como o Paraguai, a Argentina e o Uruguai, ok? Vamos prosseguir. Último, as águas atmosféricas. As águas atmosféricas a gente vai encontrar sob que forma? Na forma de vapor d'água, de pedaços de gelo suspensos no ar e também de gotículas de água líquida suspensas no ar. Então, quando a gente vê uma neblina, assim, um nevoeiro, ou as nuvens, a gente está vendo as fontes de água atmosférica, ok? Vamos prosseguir. Agora a gente vai falar sobre estados físicos da água. A água ela pode ser encontrada na natureza em 3 formas: sólido, líquido e gasoso, certo? Aqui a gente tem cada mudança de um estado para outro vai receber um nome, certo? Então aqui a gente tem o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. Sólido é o que? É o gelo, a água líquida e o vapor d'água, que é o estado gasoso, certo? Quando está em estado sólido e vai para o estado líquido, a gente chama esse processo de fusão, certo? Quando está em estado líquido e vai para o sólido, a gente chama de quê? De solidificação, tá bom? Quando está em estado líquido e vai para o estado gasoso, para vapor de água, a gente chama de quê? De vaporização. E quando está no estado gasoso e vai para o líquido, a gente chama de condensação, certo? E agora a gente tem a sublimação. O que é a sublimação? É quando passa do estado sólido e vai para o gasoso sem passar pelo estado líquido. Então é uma mudança rápida. O nome sublimação vai ser tanto para o estado sólido para o gasoso, como do gasoso para o sólido. Então, indo e voltando, vai receber esse mesmo nome, sublimação, tá bom? Então vocês, deem uma pausa e tentem ver de novo essa imagem com mais calma, inclusive anotem no caderno e tentem memorizar. Lembrem dos nomes, que pelos nomes às vezes é mais fácil de saber o que está acontecendo, como solidificação, é o quê?
Está se tornando sólido, então está passando do líquido para o sólido. Ou vaporização é o quê? Está se tornando vapor, então está passando do líquido para o gasoso, tá bom? Aqui a gente já conversou. E agora o ciclo da água. A água, gente, ela é uma fonte renovável, certo? Por quê? Porque a água, ela sempre vai estar em um grande ciclo aqui na Terra. O que é que acontece? Primeiro, essa água que está presente aqui, ela vai ser evaporada. Então, as águas que vão estar presentes nos solos, nos oceanos, nos solos não, desculpem, nos rios, nos lagos, no oceano, a água que vai ser evaporada do nosso suor, vai tudo para a atmosfera e vai fazer o quê? Vai formar as nuvens, certo? Então, a gente está vendo nessa imagem aqui, ó, a evaporação formando as nuvens, ok? E aí, em camadas mais elevadas da atmosfera, essa água ela vai se condensar, formando as nuvens que a gente já falou. E nas nuvens, essas gotículas de água, elas vão se juntar umas com as outras. Então, quando a gente olha para o céu e vê aquela união de nuvens, aquelas nuvens se tornando cada vez mais cinzas, mais pretas, quer dizer que a chuva está se aproximando, né? Então, vai ocorrer o quê? A precipitação. E aí essa chuva que essa água que evaporou lá dos lagos, dos rios, dos oceanos, se torna nuvem e depois essa nuvem ela vai se desmanchar em chuva, certo? E aí quando essa chuva cai, ela pode escoar, formando os rios e os lagos. Quando formam os rios, essa água acaba chegando no mar, né? Então essa água está voltando para o rio, está voltando para o mar. Essa água ela pode se solidificar, formando as geleiras e as calotas polares, e também elas podem se filtrar no solo, formando os aquíferos, os lençóis freáticos, as águas subterrâneas, ok? Que aí ela pode acabar também, algumas fontes dessa água pode acabar subindo, sendo uma nascente de um rio, e aí ela volta para o mar, ou ela pode ficar ali guardadinha e pode acabar também desaguando no oceano. Essa água ela também vai ser absorvida pelos seres vivos, então as raízes das plantas, os animais vão estar ingerindo essa água e essa água ela pode voltar para a atmosfera de novo pela transpiração, certo? Então aqui ó, a gente já está vendo que quando a água volta para o rio ela pode evaporar ou ela pode voltar, ela pode se encaminhar para o mar e aí ela evapora novamente. A água ela pode se solidificar nas áreas mais frias, mais geladas, como formando calotas polares, formando as geleiras, certo? E aí, com o calor, essa geleira também pode se derreter e aí evaporar. E ela também pode se acumular, formando as águas subterrâneas. E aí, parte dessa água subterrânea, ela pode fluir até os rios e os oceanos, certo? E aí a gente tem a continuação desse ciclo, fechando esse ciclo, porque vai ocorrer de novo a evaporação, e essa evaporação vai formar as nuvens, essas nuvens vai ocorrer a precipitação, e aí vai ter a chuva, e assim o ciclo continua, certo? Então, resumindo, as fontes de água vai evaporar, então vai ser o quê? Pelos rios, pelos lagos, pelos oceanos, pelos solos e pelos seres vivos, através da transpiração, através do suor. E aí vai para a atmosfera, formam as nuvens, essas nuvens vão precipitar, ou seja, vai chover, e aí essa água volta para a terra, volta para o continente, escoando pelos rios, se infiltrando pelo solo, ou através da ingestão dessa água pelos seres vivos, ok?
Então aqui a imagem, inclusive, do livro de vocês, que eu coloquei no print. E a gente termina por aqui. Tem uma atividade na agenda, tá bom? Para vocês fazerem o livro. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, tchau e até o próximo vídeo.